Você não nasceu para encontrar um sentido, nasceu para suportar o vazio. Quanto mais busca um porquê, mais distante fica de simplesmente viver. O propósito virou a droga espiritual do século XXI. O homem moderno não vive, ele se justifica. Você não quer viver, quer um motivo para não morrer. A ansiedade moderna é o preço de transformar a vida em um projeto. Enquanto você procura o sentido da vida, a vida passa. A busca pelo propósito é a forma mais sofisticada de fugir do presente. Camus te avisou. O absurdo não é o inimigo, é o que te mantém humano. Quem precisa de sentido perdeu a inocência de existir. Antes de seguir, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sino e comente o que esse tema desperta em você. Porque pensar hoje é um ato de resistência. Vivemos uma era em que propósito virou produto. Te vendem cursos para descobrir o sentido da vida, como se o vazio existencial pudesse ser resolvido com um certificado. Mas ninguém te conta a verdade. O sentido não se encontra, se inventa. E toda invenção nasce do nada. A obsessão em buscar um porquê te impede de ver o agora. Você quer entender a vida antes de vivê-la. E esse é o erro mais mortal. Albert Camus dizia que a única questão filosófica realmente séria é o suicídio. Não falava da morte física, mas da morte de sentido. Quando o homem percebe que a vida é absurda, que não há resposta última, ele encara o abismo. E só há duas escolhas: negar o absurdo e fugir para ilusões, religiões, ideologias, propósitos, ou aceitá-lo e viver mesmo assim. Camus escolheu o segundo, viver sem sentido, mas com consciência. Essa é a verdadeira revolta. A revolta é viver sabendo que tudo é incerto, e mesmo assim continuar. É rir do caos, é criar no nada, é dizer sim à vida sem precisar entendê-la. A maioria não suporta isso. A maioria precisa acreditar em algo, mesmo que seja uma mentira reconfortante. Por isso, inventamos a religião do propósito. Antes, buscávamos Deus. Agora, buscamos um sentido. O nome mudou. A fuga continua a mesma. Evitar o silêncio do universo. O niilismo é o espelho mais honesto do homem moderno. Ele mostra que toda moral, fé e propósito são tentativas frágeis de esconder o nada. Nietzsche disse: o problema não é a vida não ter sentido, é o homem não suportar viver sem um. O niilismo não destrói o mundo, ele revela sua nudez, e poucos suportam o real despido de ilusões. Quem foge do niilismo acaba sendo engolido por ele. É o que acontece com quem transforma o propósito em fetiche. Pessoas incapazes de estar em silêncio, de suportar o tédio, precisam justificar cada movimento com uma missão. Trabalho para mudar o mundo. Vivo para inspirar pessoas, mas no fundo vivem para não se encarar. O propósito é a fuga mais elegante do ego diante do nada. Camus via no mito de Sísifo o símbolo perfeito da condição humana. Condenado a empurrar a pedra eternamente, Sísifo sabe que o topo nunca será alcançado, mas continua. Porque a felicidade está na luta, não no resultado. O verdadeiro sentido da vida não é encontrado, é sustentado. Sustentar o vazio sem se destruir, eis a mais alta forma de coragem. A obsessão pelo propósito destrói a experiência de existir porque transforma a vida em um meio. Tudo vira ferramenta: o amor, o tempo, o trabalho. Você não ama mais porque ama, mas porque faz sentido. Não trabalha por vontade, mas para se realizar. A vida vira cálculo. Cada emoção precisa ser útil. O que não tem propósito é descartado. Assim, o presente morre. Mas a vida não é um projeto, é um instante. E o instante não precisa de explicação. Precisa de presença. A filosofia do absurdo de Camus é libertadora porque, quando você aceita que o universo não tem sentido, torna-se livre para criar o seu. Mas não como obrigação, como arte. O artista não busca o sentido antes de pintar. Ele o cria enquanto pinta. O filósofo autêntico é um artista da existência. Quantas vezes você deixou de viver algo porque não fazia sentido? Quantas vezes se conteve por medo de perder o controle da narrativa?
O propósito é a prisão dourada da mente racional. Ele promete ordem em troca da tua vitalidade. Você entrega o agora por uma história coerente, mas a coerência é ilusão. A vida é contradição, e tudo o que tenta organizá-la a empobrece. O absurdo não é o inimigo, é o que há de mais puro. O universo é silencioso porque não precisa se explicar. A árvore floresce sem propósito. O mar existe sem razão. Só o homem exige sentido. E quando não o encontra, inventa. Cria deuses, ideologias, missões de vida. Tudo para escapar do fato simples de que viver é o milagre que não precisa de manual. Camus dizia que o homem lúcido é aquele que reconhece o absurdo e ainda assim ama o mundo. A lucidez é o preço da liberdade. Quem desperta perde o conforto das ilusões, mas ganha a dignidade de ser inteiro. A vida não precisa fazer sentido para ser bela. Ela é bela porque é breve, caótica e absurda. O homem moderno, obcecado por propósito, se tornou incapaz de viver o presente. Vive entre o passado que idealiza e o futuro que promete. Nunca está aqui, sempre esperando algo. O sucesso, o amor, o despertar. A vida virou um vestibular espiritual em que ninguém sabe a matéria e todos fingem que estudam. Mas viver é fracassar com elegância. É cair e rir do próprio tombo. É abraçar o erro como parte da dança. O sentido não está no topo da montanha, mas no esforço de subir, mesmo sabendo que não há topo. É o movimento que dá sentido ao passo, e não o destino. Nietzsche chamou isso de amor fati, o amor ao destino. Amar a vida exatamente como ela é, sem pedir que seja diferente. Amar até o caos, até a dor, até o absurdo. Esse é o antídoto contra o niilismo destrutivo. Transformar o nada em possibilidade. Quando você ama o absurdo, o vazio deixa de ser ameaça e se torna liberdade. E é nesse ponto que o homem toca o divino. Não porque encontra Deus, mas porque entende que não precisa encontrá-lo. A espiritualidade mais profunda nasce quando morre a necessidade de sentido, quando o silêncio se torna suficiente, quando o simples ato de respirar é mais sagrado que qualquer oração. Mas o mundo moderno não quer silêncio, quer ruído, metas e produtividade espiritual. A busca pelo sentido se tornou consumo. Descubra sua missão, encontre sua essência, viva seu propósito. Cada frase dessas é um golpe contra a própria essência da vida. Você não precisa encontrar nada, já é o que procura. O niilismo não é o fim, é o começo. É o estágio da consciência em que todas as ilusões caem e o real se mostra nu. Sim, é doloroso. Sim, é solitário. Mas é o único lugar onde a liberdade é possível. O homem que aceita o absurdo deixa de ser escravo da esperança. Vive sem garantias, mas com autenticidade. O propósito é a invenção do medo. Medo do nada, do caos, de admitir que a vida não deve explicações. Quando o propósito morre, nasce a presença. E na presença, o vazio se transforma em espaço. Você não precisa entender o mar para se afogar nele, nem decifrar a vida para senti-la pulsar. Camus escreveu que devemos imaginar Sísifo feliz, empurrando a pedra, sem esperança, sem recompensa, mas feliz, porque entendeu o segredo. Não é o topo que importa, é o movimento. A pedra é a vida e a montanha é o tempo. O esforço é a vitória. A obsessão pelo sentido te transforma em fugitivo de si mesmo. Você se distrai com teorias, livros, gurus e foge do que realmente importa, o silêncio dentro da mente. É ali que o absurdo mora. E se tiver coragem de olhar, descobrirá que o vazio não é ausência, é espaço. Espaço para criar, sentir, ser. O sentido da vida morre no momento em que você começa a procurá-lo, porque, ao procurar, o transforma em objeto. E o que é objeto já está fora de você. A vida não pode ser observada de fora. Só se compreende o fogo quando se queima. Só se entende o amor quando se perde. Só se entende a existência quando se vive sem explicá-la. Camus nos ensina: pare de tentar entender. Viva. Não com resignação, mas com revolta. A revolta de quem sabe que o universo é mudo e ainda assim canta.
A vida não precisa de propósito, precisa de presença. O sentido não é encontrado, é vivido. E viver é o ato mais corajoso que existe. Se esse texto te fez pensar, curta, compartilhe, se inscreva, comente e ative o sino. Não é apenas um gesto de apoio, é um ato de resistência contra o adormecimento. Porque o pensamento livre é a última rebeldia que ainda nos resta.